Shalom, Haverim, Shalom, amigos, que a graça, a paz, a misericórdia do Altíssimo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Segundo o questionamento de um amigo, ele me disse assim: profeta, por que nas Sagradas Escrituras o Eterno condena a idolatria? De Gênesis, Bereshit, Arizaion, Apocalipse. E por que nas religiões isso é tão pouco mencionado, é tão pouco falado? Olha só, porque as religiões, elas trabalham pelo sistema, e o sistema não permite que você fale a respeito de assuntos que possa, de alguma forma, impedir que eles arrecadem. Esse é o problema. E o querido amigo disse assim: profeta, fale a respeito de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, né? E eu quero dizer para você que eu vou tacar o dedo na ferida. E eu quero já de antemão te alertar a respeito de idolatria. Se você tem ídolo na sua casa, se você costuma prostrar-se diante de quaisquer que seja a imagem, se você costuma ter objetos idólatras na sua casa, se livra disso urgentemente. Se livra disso urgentemente. No livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito: ficarão de fora os idólatras. Olha só, os idólatras ficarão de fora. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, vamos ver o versículo 14 também. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, a respeito de idolatria. É algo que Ra-Satã não quer que seja mencionado, é algo que Ra-Satã não quer que seja exposto, porque ele tem trabalhado veementemente, fortemente, dentro desse sistema, o sistema religioso, evangélico, gospel, católico. Isso é um sistema. E Ra-Satã, através da idolatria, eu vou estar mencionando de maneira rápida algumas coisas que você talvez ache que nem seja idolatria, mas é idolatria. E isso está te prejudicando. Isso está impedindo que o Eterno se aproxime de ti, mesmo você fazendo parte de uma religião, de um sistema. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge da idolatria. Portanto, meus amados, se tem alguma coisa que o Eterno manda você fugir, por intermédio de Shaul, de Paulo, Rachalia, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo manda fugir da idolatria. Por que fugir da idolatria? Porque quando você está prostrando-se diante de um ídolo, seja ele qual for, você está prostrando-se diante de demônios, de shedins. Quando você idolatra um homem, quando você idolatra um objeto, quando você aceita um Baalim, uma estátua, uma estatueta, e leva para dentro da sua casa aquele objeto, como se fosse um objeto imantado, um objeto, entre aspas, consagrado, você leva aquele objeto, você presta uma certa reverência àquilo, isso também é idolatria. Isso também é idolatria. Nas igrejas evangélicas, quantas pessoas não vão lá buscar isso, buscar aquilo, coluna, arca, estrela, rosa, isso e aquilo outro,
Pessoas que fazem campanha, recebem isso, recebem aquilo, foto do líder da sua religião. Isso também é idolatria. Esses objetos imantados, esses objetos entre aspas consagrado, que você recebe, leva para sua casa e coloca aquilo em um local, e você fica venerando aquilo como se aquilo tivesse um poder. Você está substituindo o eterno por aquele objeto. E você não precisa de objeto nenhum, você precisa do eterno. Fugir da idolatria. Mas que digo? Que os ídolos é alguma coisa? Para aquele que serve ao eterno, não. Então nós não temos que ter medo daquilo. Ou que o sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Também não. Para aquele que serve o eterno, para aquele que tem somente o eterno como seu rei e salvador de sua vida, não prostrará, não terá cisma e nem veneração por aquilo lá. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, não a Elohim. A quem? Quando você presta culto, quando você prostra-te, quando você usa um objeto imantado, quando você pede algo usando, entre aspas, um objeto para poder chegar até o eterno, você está o quê? Cultuando a demônios. Não é o eterno que vai te ouvir, mas demônios vão se aproximar de você. Ícones religiosos, objetos de adoração religiosa, cajadinho, coluninha, etc., lencinho, um monte de coisa. Toma muito cuidado. O pai de Abraão era idólatra, Terá era idólatra, de família idólatra, Abraão. Só que Abraão saiu daquela vida e o Eterno o abençoou grandemente. Muitas vezes o que está impedindo você de ser abençoado é a idolatria. Olha aí. A sacrificam a demônios e não a Elohim, e não quero que sejais participantes com demônios. É sagrada as escrituras. Leia lá na tua Bíblia católica, leia lá em qualquer Bíblia que você tenha, em 1 Coríntios capítulo 20, capítulo 10, versículo 20. O apóstolo está dizendo que quando você está usando algum objeto de idolatria, tendo alguma estátua de idolatria dentro da sua casa, você tem shedim, você tem demônios dentro da sua casa. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice de Adonai e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa de Elohim e da mesa de demônio. Ou seja, o eterno não mistura, não é o eterno que você está servindo. Quando você busca um objeto de idolatria na tua religião, quando você pega uma imagem, um banner, uma figurinha, uma fotinha de um ídolo, de São não sei o que lá mais, você está cultuando demônios. Eu estou sendo franco, eu estou sendo sincero. Você que tem esses objetos, abra o seu olho, foge dessas coisas, foge de idolatria, foge de qualquer culto idólatra, porque você está permitindo que demônios fazem parte da sua vida. Fugir da idolatria. Foge de qualquer religião que te dê objetos para que você use eles como ponto de contato da tua fé. O que você vai usar como ponto de contato da tua fé é Yahushua HaMashiach. Ele diz: tudo que pedir em meu nome, crendo, eu o farei. O Pai será glorificado em vós. Está em Evangelho de João, em Yohanan, capítulo 15, versículo 7. Somente Ele é o suficiente. Quando você usa um objeto quaisquer, você está dizendo que Ele não é suficiente. E Ele é suficiente, Ele é mais do que suficiente. Foi Ele quem trouxe Lázaro à vida. É Ele quem pode mudar a sua história. Só Yahushua HaMashiach pode transformar a tua situação.
Então foge de qualquer objeto idólatra, de qualquer objeto de idolatria, seja ele de foto, seja ele de reza, seja ele de isso, daquilo, de coluna, cajado, estatueta de coluna, estatueta de arca, estatueta de estrela, estatueta disso, daquilo outro, de isso, daquilo. Foge de tudo isso, para que Elohim possa te abençoar. Venha te abençoar. Ouça a palavra de Adonai e foge. A orientação de Shaul, a orientação de Paulo é que você fuja da idolatria. O segundo dos 10 mandamentos é que não farás para ti imagem, nem do que há no Shammai, nos céus, nem do que há na Arete, na terra, e nem do que há nas águas, em Mai, embaixo da terra. Fuja da idolatria. Não cultue imagem nenhuma. E se você tem imagem na sua casa, se livra disso o mais antes possível. Se livre disso. Qualquer tipo de imagem que você preste uma veneração, que você tenha vamos dizer assim, um certo respeito por aquilo, como se aquilo fizesse algum bem para você. Aquilo você está cultuando demônios, cultuando shedins. O pai de Abraão, Terar, ele era idólatra. Ele era fabricante de ídolos. Um dia o pai de Abraão pegou o ídolo dele, pegou e foi viajar, fazer entrega de ídolos. E falou para Abraão, entrega, faça os rituais que tem que ser feito perante os ídolos, que Abraão herdaria toda aquela idolatria. E ele disse: Abraão, você tem que alimentar os ídolos. E Abraão entrou dentro daquele ateliê onde se fabricavam os ídolos e quebrou todos os ídolos, deixou apenas Renfã, que era o ídolo que tinha uma madeira na mão, um porrete na mão, e era o chefe de toda aquela idolatria. E Abraão quebrou tudo. E quando chegou Terá, eu estou resumindo, chegou Terá, o pai de Abraão, e disse para ele: o que aconteceu aqui? Você quebrou todos os ídolos? Abraão disse: não. Abraão disse: quem quebrou foi aquele ali, porque tu me disse que era para cultuar eles, para poder acender as velas, que era para poder colocar alimento no pé deles, e eu comecei pelo menor. E esse aqui, que é o chefe, ficou tão enciumado que quebrou todos os outros. E o pai de Abraão falou: Abraão, você está doido, isso não faz nada, isso são estátuas. E Abraão disse: então por que você serve a eles? Se você sabe que eles não têm poder para se defender e para fazer coisa nenhuma, por que você está servindo a eles? Abraão disse para o pai dele. O pai dele ficou tão furioso, pegou Abraão, levou até Nimrod. Chegou até Nimrod, que era o ídolo maior, o Nimrod, que era o caçador. Nimrod chegou até Nimrod e disse para ele: o meu filho fez algo terrível, quebrou todos os ídolos, todas as estátuas, e está aqui meu filho, o que você vai fazer? E Nimrod falou: já que ele acredita em um único Elohim, que não acredita nas estátuas, eu vou ponha ele dentro da fogueira, dentro da fornalha, e vamos ver se o Deus dele, de Abraão, vai livrar Abraão. Abraão, se você negar Elohim, negar o teu Criador, negar o Elohim de Shem, você não entra na fornalha. Abraão disse: não estou nem aí. Se o Eterno quiser me livrar, ele vai me livrar. Agora, se o Eterno não quiser, eu queimo na fornalha. Mas tudo aquilo que tinha lá dentro do ateliê do meu pai, aquilo era pedra, pau, era madeira, aquilo lá não era nenhum daquilo era Deus, porque nenhum dele pôde se defender. Se ele não pôde se defender, ele não vai defender ninguém. E Nimrod pegou Abraão, colocou Abraão dentro da fornalha. E Abraão não foi queimado, não sofreu dano nenhum. E saiu de lá. Porém, Terá, como ganhava muito dinheiro, ela recebia um lucro muito grande, a Terá não se converteu. Terá não quis dar ouvido a Abraão.
E Terá apoiou em Abraão uma túnica de humilhação, e fez com que Abraão andasse em toda a cidade, e dizendo: eu estou deserdado, eu não faço parte mais da família de Terá, eu não quero mais, eu não serei parte, não receberei herança nenhuma. E Abraão saiu com aquela túnica e desfilou por dentro daquela cidade, e ele foi expulso daquela cidade. Abraão foi expulso da cidade. E quando Abraão estava sendo expulso, o Eterno falou para ele: Abraão, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, desse bando de idólatra, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão saiu. E quando Abraão virou e olhou para trás, o ateliê de seu pai, que estava cheio de serragem, por causa da madeira esculpida que se fazia ídolos, pegou fogo. E Terá, pai de Abraão, morreu no meio do fogo. E Abraão saiu, somente com a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Lote, e foi embora. E o Eterno fez de Abraão muito mais próspero do que o seu pai. Abraão se tornou 4 vezes mais próspero do que Terá. E olha que Terá era muito rico. Mas Abraão não vendeu a fé dele, não se misturou com a idolatria, porque a idolatria ela é condenada pelo Eterno desde o início, desde o começo, desde de Bereshit até Apocalipse e Risaion, de Gênesis a Apocalipse. O Eterno condena uma das últimas instruções do Eterno nas Sagradas Escrituras, que é no livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito que os idólatras ficarão de fora. Os idólatras ficarão de fora. Então fuja da idolatria. Esta é a orientação do apóstolo Shaul Hachalia. Olha o que está escrito aqui: ficarão de fora os cães, que são aqueles que ensinam a coisa errada, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, porque a idolatria é uma grande mentira, e a mentira é a natureza de Hassatã. É a natureza de Hassatã. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Aqueles que se vendem, aqueles que comem o seu próprio vômito, aqueles que ficam repetindo, estão embaixo do sistema, embaixo da mentira, do sistema religioso. Eles são considerados cães, porque os cães eles se lambem. Os cães eles lambem a si mesmos, as suas partes íntimas. Os cães eles vomitam e comem o seu próprio vômito. Os cães eles não podem ver uma carniça, que eles rolam na carniça. Assim são aqueles que vivem na mentira, enganando as pessoas, incentivando pessoas a ter ídolos, usar ídolos, seja de qualquer que seja a forma, dentro das suas casas. Fugir da idolatria, ficarão de fora. Os cães, os feiticeiros, aqueles que usam de magia para alcançar o que querem, e os que se prostituem, aqueles que vendem o seu corpo, a sua dignidade. Que prostituição é isso? É vender a dignidade em troco de alguma coisa de valor. Eu estive dentro das religiões e eu vi muita gente se vender para ter uma posição, para ter um mérito, vender a sua dignidade, mentir, pagar propina. Eu vi isso acontecer, eu vi com os meus olhos. Olha aí, prostituem, os homicidas, aqueles que estão enganando as pessoas, e as pessoas vão para o inferno, vão morrer, vão para o inferno, vão participar da segunda morte, porque aqueles estão enganando a eles. Esses são homicidas, e Hassatã é homicida desde o princípio. Homicida é aquele que mata homens, assassinos de homens, e os homicidas, e os idólatras. Olha só, estamos no último livro da Bíblia. Alguém pode dizer: não, mas hoje não tem mais problema ter ídolo, hoje não tem mais problema ter ídolo. Mas a palavra está dizendo aqui, no último capítulo
capítulo, no último livro, no último capítulo da Bíblia. Olha o que está escrito no livro do Salmo 115. Olha o que está escrito em Isaías 44. A palavra do Altíssimo, a Sagrada Escritura está recheada, do começo ao fim, condenando todo tipo de idolatria. Condenando. Olha só. Os idólatras e qualquer que ama. O que é amar? O que é amar mentira? É mentir para ter lucro. Com a mentira eles conquistam lucro, então eles vivem embaixo de uma mentira. Eles querem ter lucro, eles querem ganhar em cima das pessoas, então eles não ligam em mentir, enganar. Eles amam a mentira. Eles não pregam a verdade, eles não falam a verdade, eles amam a mentira. Ficarão de fora. Amam e cometem a mentira. Se você tem na sua casa, cultua, venera, faz uso de qualquer tipo de ídolo, imagem de pessoa ou estátuas, de quaisquer que seja a forma, coluna, arca, estátua de Pedro, de Paulo, de João, não sei mais lá o que, foge disso. Fugir da idolatria. Esta é a orientação do Ruach HaKodesh. Se tem alguma coisa que o Eterno manda você fugir, é da idolatria. Eu quero orar por você. Eu quero dizer para você, abra teus olhos, porque ficarão de fora da onde? De fora da cidade santa, de fora da nova Jerusalém celeste. Por mais bom, por mais certo, correto que você seja, se você é idólatra, se você é feiticeiro, se você se prostitui, se você é um cão, se você vive embaixo da mentira, você não será salvo, você não entrará na cidade santa. E o Eterno diz aqui que a parte desses é o lago que arde com fogo e enxofre. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, seja feito a tua vontade, e não de quaisquer que seja o ser humano, porque tu és aquele que está acima de tudo, o Pai celestial. Abençoa, Pai, grandemente esta vida, dá entendimento e fortaleça ela para que ela se afaste desse mal, do pecado, da idolatria, de quaisquer que seja o pecado que ela tem vivido. Pai querido, enraiza a fé desta pessoa, esta pessoa que já não tem mais ídolo, já não tem mais culpa à idolatria, mas ela está fraca na fé, tem pouco conhecimento de ti, por isso muitas vezes ela se encontra pensando em desistir, em desanimar. Pai, enraiza a fé desta pessoa, fortaleça esta pessoa, assim como tu fortaleceste Abraão, porque Abraão não aceitou ser idólatra, assim como o pai dele, e mesmo ele tendo sido lançado em uma fornalha, ele saiu daquela fornalha, ele não se dobrou diante de ídolo nenhum, assim como Daniel não se dobrou diante do ídolo e não foi condenado. Os leões não conseguiram comer a Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante do ídolo e o fogo não pôde consumir a eles. Pai, porque tu livras aquele que confia em ti. Então livra esta pessoa de todo o mal, livra ela da doença, da miséria, da tristeza, do sofrimento, da mentira, do engano, da falsidade. Abra o entendimento desta pessoa e traga sobre ela, Pai, a paz, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a segurança, a prosperidade. Traga sobre ela, Pai, a proteção, o livramento, que as berará do Altíssimo, que as bênçãos do Todo-Poderoso cubra esta vida que está me assistindo. Mesmo esta pessoa, Pai, que ouviu esta palavra e ela não gostou, mas ela entendeu que é a verdade. Por isso ela vai se livrar de toda mentira que está dentro da casa dela, de toda idolatria, de toda falsidade, de todo engano, e ela se dobrará somente diante de Ti, porque somente a Ti adoraremos e somente a Ti serviremos, hoje e para todo sempre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. Essa é a verdade.
Esta é a verdade. Espero ter esclarecido a tua dúvida. Espero que você entenda esta palavra. Seja do Eterno, pertença somente ao Todo-Poderoso e foge de todo tipo de idolatria. A nossa congregação está localizada na rua Eduardo Chaia, encontro com a rua Salvador Schneider, bairro Boqueirão, cidade de Guarapuava. Temos encontro todos os dias, só não nas segundas-feiras, às 7h30 da noite. Você chegar aqui, a porta grande da frente estiver fechada, você pode chamar no portão ao lado, que nós estaremos atendendo você prontamente, no nome de Yahushua HaMashiach. O número é 2899, bairro Boqueirão, cidade de Guarapuava. Um forte abraço a todos. Shalom, shalom.